Shalom, queridos! Estamos no dia 22 de setembro do ano de 2022 e no nosso calendário judaico nós estamos no dia 26 de Elu do ano 5782. Mais uma vez, estamos aqui no Compartilhando a Torá, onde o nosso propósito é pegarmos a Parashá, pegarmos a porção semanal e juntos estudarmos, meditarmos e no final tirarmos uma aplicação para a nossa vida espiritual prática. Como dizia o Rebbe Menahem Mendel, depois de uma boa leitura, depois de um bom estudo do Talmud e da Torá, devemos no final nos perguntar como e onde iremos aplicar este conhecimento adquirido. Nesse sentido, o Rebbe estava nos ensinando que a Torá tem que ser relevante na nossa vida diária, na nossa vida prática. Então, bora, queridos, para mais uma Parashá, mais uma porção da Torá Sagrada. Amados, essa semana nós começamos a estudar a Parashá de Nitzavim. O nome da Parashá Nitzavim tem relação com o primeiro verso aqui da nossa Parashá. Nitzavim significa vocês estão firmes de pé. E nessa introdução da Parashá Nitzavim, eu gostaria, como de costume, trazer aqui alguns detalhes da mesma. Por exemplo, a nossa Parashá, ela contém 40 versículos. E para efeito de conhecimento, você que vai estudar essa porção na sua casa durante a semana, ela abrange do capítulo 29 de Devarim, Deuteronômio capítulo 29, verso 9, até o capítulo 30, versículo de número 20. E o nosso propósito aqui, queridos, é estudarmos, como eu disse, essa Parashá e tirarmos grandes lições para as nossas vidas. Então eu tenho muita certeza e muita convicção que juntos iremos crescer espiritualmente. E lembrando, amados, o nosso propósito aqui é trazer uma palavra bem destinada e voltada para a comunidade Benei Noach. Então, se você é um Benei Noach que estuda a Torá com fundamentação judaica e orientação rabínica, com certeza este vídeo, este ensinamento será de grande utilidade para a sua vida espiritual. Queridos, o tema de hoje é o seguinte: a unidade que fortalece. Nós vamos trabalhar em cima desse tema, a unidade que fortalece. A nossa Parashá, queridos, ela começa mostrando uma aliança, um pacto que Moshe irá fazer com os Benei Israel. Porém, antes de nós entrarmos na Parashá em questão, é importante que nós relembrarmos que na Parashá anterior, Moshe mostrou para os Benei Israel as consequências da desobediência. Então, vem a Torá na Parashá anterior e nos mostra que caso os Benei Israel desobedeçam a Torá, com certeza eles iriam colher os frutos da desobediência. Então, nesse sentido, na Parashá anterior, a Torá trouxe um alerta, tocou um sinal de perigo, um sinal de danger. Não desobedeça as minhas instruções. E nesse sentido, o povo ele fica com medo e eles começaram a verbalizar. Eles diziam entre si: vamos morrer, porque é difícil evitar de pecar. Então Moshe ele percebe esse pânico no meio dos Benei Israel e Moshe vem e traz uma palavra de ânimo para eles. E Moshe diz para eles que eles iriam sim
sobreviver apesar das dificuldades. Moshe mostra, no início do capítulo 29, Moshe vem e mostra os 40 anos no deserto e como Hashem cuidou dos Benei Israel no deserto durante esses 40 anos. E neste exato momento agora, isso é importante nós entendermos esse pano de fundo, nesse contexto, antes de nós entrarmos na Paraxá. Agora, exatamente, ao abrir a Torá na Paraxá Nitzavim, nós vamos perceber que todos estão reunidos. E a informação que nós temos que é o último dia de vida de Moshe. E nós estamos no dia 7 de Adar do ano de 2488. Nesse dia, Moshe vai fazer um pacto com os Benei Israel. Queridos, a unidade que fortalece. Essa é a lição que nós vamos tirar dessa Paraxá. E para nós iniciarmos, como de costume, eu gostaria de fazer uma pergunta. Como, meus queridos, começa ou inicia essa Paraxá? Então agora eu quero convidar você a acompanhar comigo dentro da Torá. Nós vamos agora fazer a leitura de Devarim, Deuteronômio, capítulo 29, versículo de número 9 e posteriormente iremos ler o versículo de número 10. Verso 9. Vocês estão firmemente de pé hoje, todos vocês juntos, diante de Hashem, seu Deus, os líderes de suas tribos, seus anciãos e seus oficiais, todos os homens de Israel. Devarim, capítulo 29, verso de número 10. Vem a Torá e nos diz: as crianças pequenas, suas mulheres e os convertidos dentro de seus acampamentos, e desde seus lenhadores até seus carregadores de águas. Devarim, capítulo 29, versos 9 e versos 10. Queridos, o que nós percebemos aqui nos versos 9 e 10? Nós percebemos, sim, que Moshe, ele reúne o povo judeu na presença de Hashem. E vem a Torá e nos diz que Nitzavim, vocês estão firmemente de pé. É isso que a Torá está nos dizendo. É o último dia de vida de Moshe. Moshe reúne todos os Benei Israel. E aí vem a palavra Nitzavim, vocês estão firmemente de pé. E pergunta ao Midrash, qual o significado dessas palavras? Estão firmemente de pé. Porque quando nós lemos aqui Devarim, capítulo de número 29, versículo 9, a Torá nos diz: vocês estão firmemente de pé hoje. E pergunta ao Midrash, qual o significado dessas palavras? Estão firmemente de pé hoje? Segundo o Midrash, nós entendemos que essas palavras do verso 9 significa: vocês provocaram muito a ira de Hashem, e ele não os exterminou. Eis que ainda vocês estão de pé diante dele. Então vem o Midrash e joga uma luz em cima deste verso, dizendo para nós: estão firmemente de pé hoje, significa que os Benei Israel provocaram muito a ira de Hashem, porém Hashem não os exterminou. E eis que ainda vocês estão de pé diante dele. Ora, nós enxergamos aqui no versículo de número 9
o amor do Eterno para com os Bnei Israel. Nós percebemos aqui o amor do Eterno para com o povo judeu. Eles pecaram, eles erraram, mas eles só estão de pé ali porque Hashem os preservou. Nós percebemos, queridos, também aqui, logo nos versos 9 e 10, nós percebemos que vem a Torá e detalha e nos mostra uma quantidade e uma variação de pessoas que estão reunidas antes de Moshe fazer este pacto. Então, olha que interessante. Vamos pontuar aqui. É o último dia de vida de Moshe. Moshe vai fazer esse sermão e vai partir. É essa informação que nós temos, que é o último dia de Moshe. Você pode conferir isso lá em Devarim, capítulo 31, verso 14, Deuteronômio, capítulo 31, verso 14, que realmente é o último dia de vida de Moshe. Moshe, ele reúne todo o povo judeu, e a informação que nós temos aqui, de acordo com os versos 9 e 10, havia ali crianças pequenas, mulheres, os convertidos dentro dos acampamentos, desde seus lenhadores até os carregadores de água. Então nós percebemos aqui uma variedade de pessoas nessa união, nesse pacto, nesse ajuntamento. Desde os líderes, os convertidos, crianças e até os carregadores de lenhas. E aqui eu quero chamar a sua atenção e fazermos juntos aqui uma observação. Até as crianças aqui são citadas no versículo 10. A ideia é mostrar que as crianças também precisarão aprender a Torá, a palavra do Eterno. Então nós estamos, amados, diante de um grande público, nós estamos aqui diante de Moshe, diante da união de uma variação de pessoas dentro da comunidade judaica, e agora a Torá vai nos mostrar um pacto, a Torá vai nos mostrar o propósito dessa união. E a pergunta é lógico, qual é o propósito dessa união? Versículo de número 11, Devarim, capítulo 29, versículo de número 11. Vem a Torá e nos mostra, para lhe fazer passar pelo pacto de Hashem, seu Deus, e seu juramento que Hashem, seu Deus, está fazendo com você hoje. Qual é o propósito dessa união, desse ajuntamento, amados? Nós percebemos aqui que a resposta está no versículo 11, para fazer passar pelo pacto de Hashem, seu Deus. Evidente que um dos propósitos dessa aliança, dessa união, desse ajuntamento dos Bnei Israel é fazer com que todos passem pelo pacto que Moshe vai propor para eles. Nós aprendemos aqui também, dentro do verso 11, vocês devem jurar que serão seu povo para sempre. Então, incluindo nesse pacto, nós aprendemos aqui que os Bnei Israel vão jurar agora que eles serão o povo do Eterno. Nesse sentido, Deus quer, Deus deseja que eles aceitem a Torá através de um juramento, antes que encerre a liderança de Moshe. É o último dia de Moshe. E antes de Moisés partir, ele deseja que os Bnei Israel aceitem a Torá através de um juramento. São características do pacto, da aliança que Moshe está fazendo com os Bnei Israel. E aí, quando nós lemos o Midrash, nós vamos perceber que há vários motivos dentro desse pacto. Por que fazer esse pacto? Então, primeiro, eles essa geração aqui, queridos, eram os filhos
daqueles que receberam a Torá lá no Monte Sinai há muito tempo atrás. Então Moshe, ele queria que esta nova geração também prometesse que cumpririam de fato a Torá. Então esse é um dos motivos de Moshe fazer essa nova aliança, esse novo pacto, porque era uma geração nova e Moshe queria realmente fazer essa validação com uma promessa, que essa nova geração também iria cumprir a Torá. Número 2, um outro motivo desse pacto. Os Benê Israel, eles quebraram a promessa. Se você prestar atenção, nós vamos perceber que os Benê Israel quebraram a promessa que fizeram no Monte Sinai. E eles quebraram essa promessa quando fizeram o bezerro de ouro. Então, por isso, agora, Moshe ele vai pedir uma nova promessa da parte deles. Eles vão permanecer fiéis. O Midrash ele vai trazer um esclarecimento para nós, amados, dentro aqui desse pacto. Então, o Midrash ele nos diz que uma cláusula será acrescentada nesse novo pacto. E qual é essa cláusula? A responsabilidade uns com os outros. Então, olha que interessante. Dentro desse pacto, agora, haverá um princípio de cuidar uns dos outros. Então, isso é muito interessante, porque tem relação direta com o nosso tema, a unidade que fortalece. Precisamos estar unidos, precisamos estar juntos para vencer muitos desafios diários em nossas vidas. Então, por isso que eu estou estudando com você essa paraxá e trazendo esse tema, a unidade que fortalece. Então, uma cláusula que nós vamos perceber aqui nesse pacto é a responsabilidade uns para com os outros dentro dos Benê Israel. E até agora, queridos, Deus considerou cada indivíduo responsável pelos seus próprios atos. Porém, nós vamos perceber que de agora em diante, cada um será responsável pelos atos de todos. Isto é, um deverá incentivar o outro, um deverá cuidar do outro. A responsabilidade agora é como povo, porque está escrito em Devarim 29:11, para lhe fazer passar pelo pacto de Hashem, seu Deus, e seu juramento que Hashem, seu Deus, está fazendo com você hoje. Devarim 29:12, para lhe estabelecer hoje como seu povo. Então, a partir desse momento, nos conta os sábios que haverá uma responsabilidade mútua, onde um judeu cuidará de outro judeu. E a ideia aqui, queridos, é mostrar que o pacto tem relação direta com esta palavra, unidade dos Benê Israel. Nós vamos perceber isso nessa paraxá, uma união, o cuidado de um para com o outro, a responsabilidade mútua, até porque, como diz aqui Devarim 29:12, está escrito para lhe estabelecer hoje como seu povo. Então, o povo será um, isto é, cada judeu cuidará de outro judeu. Então, a ideia aqui tem muito a ver com a unidade. E eu quero repetir, a unidade nos fortalece. Nesse sentido, nós vamos perceber aqui no versículo 12 que o pacto ele tem relação com esta palavra, para lhe estabelecer hoje como seu povo. Devarim 29:12. Nas palavras do Rebbe Menahem Mendel, Moshe disse ao povo que, para merecer o amor incondicional de Deus, olha que interessante,
os Bnei Israel deveriam amar-se uns aos outros de maneira incondicional. E por esta razão, reuniu todos a fim de selar o pacto de Deus com eles. Então, olha que interessante. O Rebbe nos diz que para o povo receber o amor incondicional de Hashem, eles deveriam demonstrar amor uns para com os outros. E nesse sentido, com a explicação aqui desses versos 10, 9, 10, 11 e 12, o que nós percebemos aqui na explicação? Todos estão unidos, Moshe reúne todo o povo de Israel, há um ajuntamento, há uma união, há uma unidade, porque a unidade ela fortalece. Nós vamos perceber aqui uma variação de pessoas, desde os líderes, os anciãos, até os carregadores de água. Então todos estão unidos na presença de Moshe e na presença de Hashem. E agora, o que está em evidência é um pacto que eles vão assumir de guardar a Torá e ser o povo do Eterno. Nesse sentido, se nós repararmos nessa porção, nós aprendemos uma grande lição. A Parashá dessa semana, ela é lida antes do Rosh Hashanah. O Rosh Hashanah é daqui a alguns dias, que é um momento de muita união entre o povo de Israel. E a nossa Parashá, ela casa com o Rosh Hashanah agora, dessa semana. A Parashá começa falando sobre união, que também é uma preparação para o Rosh Hashanah. A união, queridos, ela nos dá força, ela nos capacita para nós recebermos as bênçãos divinas. Então a Torá, ela está nos ensinando o poder da unidade. É o tema que nós estamos tratando aqui. A unidade, ela nos fortalece, amados. E o Midrash, ele compara o povo judeu como um feixe de galhos. Cada galho, se ele estiver separado, pode ser quebrado facilmente. Porém, se você unir todos os galhos, eles ficarão mais resistentes. Nesse sentido, queridos, a grande lição para nós é que se nós estivermos unidos, juntos, como os Bnei Israel, eles estavam aqui neste pacto, seremos mais fortes, seremos mais poderosos. Então a lição que a Torá ela está nos ensinando é sobre a unidade, queridos. Nós estamos aprendendo esse princípio dentro da unidade judaica. E olha que interessante, todos que estão reunidos ali de pé, na presença do Eterno e na presença de Moshe, ali estão os grandes eruditos e, como nós aprendemos, até os carregadores de águas estão aqui nessa união. E isso nos ensina que toda e qualquer pessoa é importante aos olhos de Hashem. Essa é a lição que nós estamos aprendendo aqui. Cada pessoa ela tem um papel vital, amados, a desempenhar aqui na Terra. Essa é uma grande verdade que nós aprendemos aqui na Parashá. E isso também nos mostra uma outra importância, a importância da união. Cada pessoa, cada um pode colaborar com o seu próximo. Este é o poder da unidade. A unidade, ela nos fortalece, amados. Nesse sentido, nós aprendemos dentro do tema unidade, que a unidade ela tem essa característica de nos ajudar a combater a nossa alma animal. E com certeza, unidos, nós venceremos e derrotaremos os grandes obstáculos. Veja que interessante os conselhos dos sábios referente à unidade. O amor ao próximo também nos permite
superar nossos próprios limites. Pois, quando uma pessoa confia em outra, deixa seu orgulho de lado. Olha que interessante. Se abre com outra, e este outro sabe lhe dizer corretamente o que fazer, e dessa forma é possível evoluir muito. É por isso que o Mitteler Rebbe afirma que devemos conquistar um amigo que nos ajude e oriente em relação à Torá e às mitzvot. Quando dois judeus estão unidos, nos dizem os sábios, são como duas almas divinas combatendo uma alma animal, o que nos dá a vantagem de superarmos nossos desafios. Então, olha que conselhos maravilhosos em relação à unidade. A unidade nos fortalece, nos prepara, nos dá forças para vencermos os obstáculos e a nossa alma animal. Esse é o poder da unidade. E quando nós olhamos para o Tanar, nós nos deparamos com o Telerim 133, que nos ensina: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, porque ali Hashem ordena a bênção. E nós aprendemos dentro do Tanar que é melhor serem dois do que um, porque se um cair, o outro o levanta. Nesse sentido, nós estamos aprendendo que dentro dessa paraxá, dentro dessa porção, existe um princípio, e este princípio é a união, é a unidade, porque todos estão unidos nesse pacto, todos estão diante de Moshe, todos estão diante do último dia de Moshe, e eles vão assumir este compromisso de guardar a Torá, de ser o povo do Eterno, de cuidar uns dos outros, porque o princípio de cuidar uns dos outros, da unidade, nos capacita para termos grandes vitórias com Hashem. E nesse sentido, amados, nós não podemos ser negligentes, como Caim foi. Quando o Eterno chegou até Caim e perguntou de Abel, o Caim respondeu para Hashem: por acaso eu sou o cuidador do meu irmão? Então, este comportamento de Caim é o oposto do que nós estamos aprendendo aqui. Então, hoje, que nós possamos refletir sobre a unidade, sobre a comunhão. É importante nós, Bnei Noach, estarmos unidos, conectados com a Torá. Talvez você está começando a trilhar agora na comunidade Bnei Noach. Talvez você saiu aí de um movimento religioso e você se sente sozinho, triste ou abandonado pelos seus familiares, por amigos, por colegas, que simplesmente pelo fato de você tomar uma posição favorável ao monoteísmo, talvez você está se sentindo só, mas você não precisa se sentir só, porque as comunidades Bnei Noach estão espalhadas em todo o Brasil e até mesmo de modo global. Então, nesse sentido, precisamos nos unir como Bnei Noach para mostrarmos para a nossa família, para os nossos amigos, para a nossa sociedade que existe um caminho para trilharmos. E este caminho, para nós, Bnei Noach, são as 7 leis espirituais e as suas derivações. E interessante, queridos, que essa unidade no meio dos Bnei Israel nos traz uma grande lição, sim, que a unidade ela nos capacita a termos grandes vitórias. E é o tema que nós estamos estudando aqui nessa paraxá, a unidade que fortalece. Então, como diz o Telerim, é importante nós termos essa unidade, nós como Bnei Noach, seguindo o exemplo aqui dos Bnei Israel. E é interessante que quando nós olhamos para o futuro e pensamos na era messiânica,
nós vamos perceber que essa unidade, ela abrangerá toda a terra. Por exemplo, naquele dia, todos estarão unidos, buscando o Deus de Israel. Zacarias 8:23 nos diz que naquele dia, 10 homens de todas as nações agarrarão sim na orla de um judeu e dirão: iremos ter convosco, porque sabemos que Deus está com vocês. Então nós percebemos que próximo da era messiânica, e na era messiânica, não será o povo judeu que vai procurar outras religiões. Não, a profecia diz que as nações vão procurar o Deus Israel. Então haverá uma unidade em prol da adoração de um único Deus. E aí vai se cumprir a profecia de Sofonias, capítulo 3, versículo 9. Naquele dia, todos nós seremos um e adoraremos um único Deus. Nesse sentido, queridos, eu quero terminar aqui essa paraxá dizendo a importância da unidade, a importância de você estar na sua comunidade Beninoah, a importância de você entender que não está sozinho e quando vir as dificuldades, as lutas, as provações, saiba que você tem um companheiro para te apoiar, alguém que está ligado com a sua fé monoteísta, isto é, nós somos uma família e a família Beninoah. Que possamos pensar neste tema, a unidade nos fortalece. Que o Eterno abençoe o teu dia, que o Eterno te abençoe. Baruch Hashem.